hoje, laudes e missa, será em sufrágio da alma do meu irmão Irã, que está completando hoje 30 dias do seu falecimento. Então nós teremos aqui na nossa capela particular, conventual, a presença de toda a fraternidade e será presidida pelo nosso provincial Frei Franklin, que é o superior para a província de Nossa Senhora da Penha, do Nordeste do Brasil. Contamos com a oração de vocês. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Pelos prados de Campina, verdejantes eu vou, pelos prados de Campina, verdejantes eu vou, meu Senhor. Acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar. E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha recordação de Irã, que era uma pessoa muito feliz, alegre. Onde ele encontrava a gente, ele sempre gritava. Independente de quem ele estava, ele sempre falava o nome da gente. Uma pessoa que eu nunca esquecia. Eu estudei com ele, né? Era um pouquinho meio bagunceiro, ele era meio bagunceiro. Ele gostava de pular a janela muito. Mas foi uma pessoa muito, assim, que marcou muito a minha vida, Irã. Que Deus põe ele no bom lugar que ele merece, que é um nota 10 pra mim. Olha, o que eu tenho a dizer do meu compadre é... Irã é meu compadre, ele é o padrinho da minha menina, de Sofia. Pra mim é uma pessoa, Ave Maria, é a mesma coisa de ser um irmão meu, é meu compadre e é a mesma coisa de ser irmão meu. Meu vizinho morava ao meu lado. Todo dia de manhã, quando eu ia pra Garanhuns, quando eu tirava o carro da garagem, ele falava comigo, vinha falar comigo todo dia, perguntava pra minha menina, que é a filha dele. Eu só tenho a agradecer pelo compadre que ele foi pra mim e o padrinho que foi pra minha filha, viu? Então, olha, não tem mais nem pra falar que eu não tenho muita lembrança dele. Ele pra mim, meu compadre era gente boa demais, era uma pessoa abençoada por Deus, viu? E Deus bote ele no bom lugar, que ele merece. Amém. Eu gostava muito dele, ele gostava muito de eu. Me considerava mesmo que um irmão. Ele sempre me visitava, me abraçava ele com todo carinho, com todo amor, com todo coração.
A recordação que eu tenho do meu amigo Irã, muita saudade. Era um cara, pra mim, era especial, ele nunca disse nada comigo, era um cara respeitador. Eu falava com ele que era o gerente da fazenda. Maria, Irã faz um cara muita falta aqui na Pindão. Pra você, pra todo mundo, né? Tá lá na mão de Deus, lá muitos anos de vida, né? Pra nós também, né? Pra ele receber nós lá também. E pra mim é uma pessoa muito especial, Irã. Que não você tiver agora, que Jesus já abençoe. E faz muita falta aqui pra nós, no nosso sítio. Aqui é um cara muito respeitador, direito, até demais. Só tenho a agradecer. Deixou muita saudade, viu? Pra mim é uma pessoa que eu considerava muito, sempre me respeitou, eu, meu filho, minha filha. Sinto muita saudade. Só o que eu sinto de Irã é saudade. Meu Deus, respeitador, nunca vi na minha vida. Todo canto que via eu, era aquela alegria, cantava toada. Go, Irã! E ele, rapaz. Mas eu peço a Deus que no canto que ele esteja, tá mais melhor do que nós estamos aqui. E que Deus descanse ele eterno. E que espere por nós muitos anos, Ana Cristina Alves. Só deixou saudade, filha. Só o que resta. O que eu tenho que falar de Irã, só coisas boas, viu, filha? Somente. E saudade, que eu não gosto nem de falar muito, viu? Falar a verdade é bom ser dita. E o que eu tenho que dizer de Irã é, se eu for falar, aí é muito, porque Irã era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Quando eu abria a porta de manhã, 8, 9 horas, ele já passava cantando na frente da igreja, cantando, assobiando. E a primeira coisa que ele fazia, isso que marcou muito, era que ele colocava a mão no cruzeiro na frente da igreja e se benzia. Isso, ele passava, subia, e se ele passasse 3, 4, às vezes que ele passasse, ele faria isso. E uma pessoa que ajudava a todos que precisassem. Se a pessoa precisasse de Irã, só era dizer, ele estava ali. Uma pessoa que nunca fez o mal a ninguém. Nunca. Se ele fez algum mal, foi a ele próprio. Mas Deus é misericordioso e que tenho a certeza que pela simplicidade, pela bondade de Irã está num lugar bom, melhor do que eu estou. Não porque ele era meu primo, mas sim porque ele era uma ótima pessoa. Amigo de todo mundo, nunca agrediu ninguém. Ótimo, Irã sempre foi uma boa pessoa. Hoje fazem 30 dias que ele partiu, mas é mesmo que ter sido ontem. E as recordações, hoje mesmo, quando eu ia para a casa de Tonho, para saber se ele vinha para aqui, Luciano estava saindo da garagem. Eu cheguei e tive um susto. Ele disse, o que foi? Eu pensei que era Irã. É como que ele vive ali, né? A lembrança é eterna. A gente não vai esquecer jamais dele. Falar de Irã é simples e muito fácil. Por quê? Porque Irã era aquela pessoa muito boa, uma pessoa que respeitosa, uma pessoa que, como Maria já falou, sempre reconheceu a casa de Deus. A presença dele nos dava muita firmeza. Tipo, que ele entendia, ele conhecia a Deus. Algo queria tirar ele, né? Mas o amor que ele tinha pela casa de Deus era grande, pois muitas vezes vi ele sentado nas bancas da igreja assistindo à missa e com muito respeito. Ainda que ele não tivesse sadio, mas ele obedecia tudo, fazia tudo como era para ser, tudo direitinho, tudo nos conforme. Então, Irã me deixou muita saudade. É a minha lembrança, que ele passava, ele se benzia, ele tirava o chapéu, ele fazia, tipo, é o Senhor que está nessa igreja, aqui é a casa de Deus. Irã, o que eu tenho a dizer é isso, pessoa muito boa, nos deixou muita saudade, estamos sofrendo a falta dele, mas o Senhor chamou e assim ele o quis, né? Então, o que nos resta é nos acostumar. Que Deus abençoe a nós todos, né? Hoje foi o texto de 30 dias de Irã e a recordação que eu tenho dele é que a gente sempre aqui também trabalhei muito mais ele aqui, a gente cantou
E é uma pessoa muito boa, graças a Deus. E também eu trabalhei na Serrinha da Prata uns tempos, e sempre via ele lá. E um bom rapaz, um rapaz tranquilo, sossegado, graças a Deus, né? Nunca teve problema com ninguém, uma pessoa excelente, né? Então hoje a gente teve aqui, né? Graças a Deus, né? O texto dele, que Deus abençoe. E Deus sabe o que faz, cuida bem da gente. Então Deus chamou ele porque estava na hora, então que Deus, né? Já preparou um lugarzinho bom para ele lá no céu, graças a Deus, né? E a benção de Deus, e desejando para vocês tudo de bom, que Deus nos abençoe a cada um de vocês, lá no Cristina, do Frei Bolso, lá no Recife, a família, as irmãs, todas as pessoas, né, Cristina? Deus abençoe. Amém. Um abraço. Salmo 91. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dizes ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livra do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse